Frente a frente desta noite é com Rita Matias, do Chega, e Pedro Anastácio, do Partido Socialista. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. E começava pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas, que terminou com uma polémica a envolver o Chega, acusado de ter cometido um assalto institucional depois de ter apresentado o seu próprio relatório, que ainda não tinha sido submetido aos restantes elementos da Comissão, nem votado pelos mesmos. O que é que o Chega pretendia exatamente ao apresentar o relatório quase à revelia dos outros partidos? Antes de mais, boa noite aos dois. Sei que o Chega não apresentou o relatório à revelia de coisa nenhuma. Se recordarem, a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, a relatora era a deputada Isabel Moreira, que também fez conferências de imprensa e apresentou as suas conclusões. E depois, a par disso, também houve cada partido a trazer as suas sugestões para que o relatório tivesse em conta, considerando que os relatores possam não ter tido em conta. Isso é uma praxe completamente habitual no Parlamento. Se não foi à revelia, foi exatamente como? Porque essa foi a acusação feita pelos partidos, de resto o desfecho da Comissão acabou por ser outro. Até é interessante ver o que Sandra Felgueiras, que foi uma das jornalistas que disputou Pois a questão é que esse relatório foi entendido como o relatório final da Comissão. Bom, mas não era o relator que cabia ao Chega. É a relatora do Chega, a deputada Cristina Rodrigues, que aqui esteve, fez as suas considerações, onde até foi bastante isenta, porque, por exemplo, no que toca à obtenção de nacionalidade, a relatora conclui que não é possível ter noção de algum privilégio que tenha sido atribuído àquelas irmãs em particular, em função da proximidade ao filho do Presidente da República. O mesmo não se pode concluir em relação à obtenção do serviço e, aliás, o ofício que sai de Belém para São Bento é um ofício distinto. Ainda por cima é possível comparar. Naquele dia, outros 5 casos foram enviados para o Governo, portanto parece que é uma prática habitual a Presidência da República enviar casos preocupantes ao Governo, e o único que tinha mais detalhe e mais informações era este em particular destas gêmeas. Outra informação importante que os portugueses conseguem rapidamente escrutinar, se abrirem já o seu Instagram e forem à página desta jornalista Sandra Felgueiras, recordam-se que quando esteve em comissão, a jornalista Sandra Felgueiras fez a pergunta à Presidência da República. Não, de todo, nem tenho proximidade, nem estou a fazer publicidade a outros canais, antes que interpretem dessa forma. É só uma pessoa que fez o seu trabalho independente, não se lhe conhece nenhuma filiação partidária, e que a jornalista às tantas dizia que pediu à Presidência da República que encaminhasse todos os processos que recebe, e pelos vistos, o processo das gêmeas tinha 17 páginas de fundamentação e de muitos pedidos e de muitas questões. Os outros, normais, de cidadãos comuns, tinham uma folha, era mera proforma. Portanto, efetivamente, ser amigo do filho do Presidente da República deu um privilégio. Porquê é que os partidos não querem falar deste tema? Porque o Partido Socialista sabe que Lacerda Salles, antigo secretário de Estado do Partido Socialista, estava envolvido neste tema até ao tutano. Portanto, acha que o resultado final da Comissão foi cozinhado entre PS e PSD? É isso? Não tenho dados para dizer, também não sou teórica da conspiração, mas que é muito estranho. Qual é a sua conspiração? Todos se tenham unido. Não, todos se uniram, evidentemente, para chumbar este relatório e que tinham outros tipos de interesses. E Pedro, foi evidente. Deve ter assistido àquilo que aconteceu no Parlamento no fim desta comissão. Não sei como reagiu, mas como é que explica este entendimento entre o Chega e os outros partidos? Bom, boa noite a ambos, boa noite aos telespectadores. O que é que vimos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito? Este é um exemplo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que serve exatamente como um mau exemplo do que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E nós vimos isso ao longo da Comissão, nas sucessivas vicissitudes que foram acontecendo, que o propósito era mais do que apurar factos. Apurar factos era manchar instituições. O deputado do Chega reuniu com alguma das pessoas à revelia, como o Carlos Pereira, do Partido Socialista. A atuação é do Chega? Eu vejo que a atuação do Chega, vimos no relatório, acho que, primeiro, o aspecto que é censurável é que há uma atuação que se afasta de um princípio de isenção e são conclusões que não são suportadas em factos. Depois vimos que o Partido Socialista... Mas como, por exemplo, diga-me uma conclusão que não foi... É diferente dizermos, por exemplo, que houve uma intervenção especial da Casa Civil da Presidência da República e dizer que houve abuso de poder. Aliás, o que o relatório conclui é isso mesmo. Já dei um exemplo. Que mas tem lá uma frase há uma intervenção especial e o que a relatora Cristina Rodrigues, por exemplo, concluiu foi que isto era uma ilegalidade e abuso de poder. Não foi a conclusão que o relatório suporta. É uma demonstração de uma conclusão que vai além daquilo que foi os factos. A posição do Partido Socialista teve uma posição responsável, conseguiu aprovar 22 das suas 26 conclusões.
Tal como a Rita referiu, demonstrou-se que a atribuição da nacionalidade demorou mais de 6 meses, aliás, que foi inclusivamente o tempo normal, inclusivamente mais demorado do que alguns processos existentes no consulado. Foi visto que as crianças tinham direito a aceder ao SNS e ficou demonstrado claramente que Nuno Rebelo de Sousa foi o principal causador deste processo. E tal como eu dizia, que a Casa Civil da Presidência teve uma intervenção especial neste processo, sem que isso possa concluir como concluiu o Chega, que houve uma ilegalidade. E depois ainda ficou por desenvolver, daquilo que foi as conclusões, daquilo que me permiti perceber, uma intervenção sobre uma eventual ação dolosa sobre a seguradora brasileira, a AMIL, que as crianças tinham direito tinham um seguro de saúde. E isto ficou por desenvolver porquê? Por alguma insuficiência dos meios da CPI, que deve ser apurado em sede judicial. A conclusão, me parece, apesar do Chega, e a forma como o Chega quis tratar esta comissão de inquérito para manchar as instituições do concluir factos, não, o que mancha as instituições é o tratamento privilegiado. Conseguimos responder à confiança que os portugueses depositam nos inquéritos parlamentares e ter inquéritos parlamentares que são suportados em conclusões, porque uma coisa é o que nós pensamos, ou as especulações que fazemos, ou as conspirações que abrimos espaço. Outra coisa é aquilo que é possível concluir de como correu a comissão de inquérito e aquilo que pode constar no relatório. No fim de contas, acho que existe mais condições para os portugueses terem confiança nos inquéritos parlamentares. Porque os portugueses pouco lhes importa se há ilegalidade ou não há ilegalidade. Repare, todas as pessoas têm noção do que é que José Sócrates fez e, apesar da lei, continua sem ser condenado. Portanto, a lei, muitas das vezes, não tem qualquer tipo de aplicação. Não, eu só quero dar um exemplo. Os portugueses só queriam que ficasse claro que o que mancha as instituições é termos um filho de um Presidente da República que concede serviços privilegiados aos seus amigos que um português comum não tem. Porque se um português precisar de um tratamento, como uma série de mulheres precisam, por exemplo, da aprovação de medicamentos para o tratamento do cancro dos ovários, estas pessoas escrevem cartas para o Papa, se for preciso, e o seu medicamento não é aprovado e o seu tratamento não é aprovado. Porquê? Porque não são amigas do filho do Presidente da República. Mas isto é outra e isto ficou provado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, que era o que as pessoas queriam. Dizer. É que uma das coisas que fica demonstradas é que, aliás, todas as crianças que precisaram daquele medicamento obtiveram. Foram depois foram todas tratadas com ele, não ficou nenhuma criança por tratar por causa disto, e que elas tinham direito ao Serviço Nacional de Saúde. O resto é, como digo, especulações a lançar perceberam que, para variar, nesse sistema, uma mão lava a outra. Até porque na semana passada falámos das obras nos apartamentos do Primeiro-Ministro em Lisboa. Já teve respostas de Carlos Moedas às suas dúvidas manifestadas a propósito da legalidade desta intervenção no duplex do Primeiro-Ministro? Ainda não tive respostas. Aliás, tive uma reunião de Câmara recentemente que foi utilizado um expediente pelo Sr. Presidente para tentar suprimir o período antes da ordem do dia, exatamente para os partidos tentarem pedir esclarecimentos sobre isso. Uma prática muito pouco transparente e esquisita. E assisti com alguma estupefação àquilo que foi a vistoria, porque vi na vistoria um chefe de gabinete. Havia um chefe de gabinete estar, Pedro Anastácio, vou só aqui virar o microfone. Da senhora vereadora do urbanismo, o seu chefe de gabinete lá, uma diretora municipal, e assisto com alguma incompreensão a isso. E ainda assisto com mais incompreensão quando é dito a explicação para essa ocorrência, porque, como sabe, nas vistorias não é comum este tipo de práticas. As vistorias são técnicas, as vistorias não são políticas, por isso não percebo o porquê daquela pessoa. O Presidente da Câmara disse que está... Inclusivamente disse outra coisa. Está tudo legal. Não entendo que aquilo que ele disse seja um ponto final neste caso. Acho que não, porque isso vai ser quando nós tivermos os esclarecimentos que pretendemos e essa demonstração cabal que não há aqui um caso que mancha a instituição da Câmara Municipal de Lisboa. E eu estranho muito que o Sr. Presidente da Câmara Municipal não tenha sido essa preocupação desde o início. Essa preocupação vai sempre a reboque. Aliás, a comunicação vem depois do início das obras. Ou seja, vamos sempre tudo... que Carlos Moedas está a defender o Luís Montenegro como município. Ele diz que trata os municípios todos por igual. Sim, trata os municípios todos por igual, mas ao mesmo tempo, na justificação da vistoria, se fazer acompanhado o chefe de gabinete da vereadora que vai decidir o processo, disse que é uma cortesia institucional. Por isso, para quem... O facto de ser o Primeiro-Ministro não merece essa cortesia institucional? Acho que a afirmação... Ou é Carlos Moedas a falhar nessa afirmação que fez? Acho que a afirmação... Foi a sua vereadora, para sermos exatos. Agora, acho que se compagina com muita dificuldade um tratamento por igual e uma cortesia institucional. Porque, para todos os efeitos, o que os portugueses, os cidadãos, precisem é que, independentemente da posição que a pessoa ocupa, seja Primeiro-Ministro, seja um futebolista de renome,
que a lei é igual para todos. E essa é uma condição fundamental da República. Qual será o próximo passo? O próximo passo é aguardar pelos esclarecimentos. Esclarecimentos, respostas escritas que fizemos e, inclusivamente, todo o pedido de documentação. Quando o recebermos, vamos avaliar e, em função disso, vamos ver se são suficientes e se demonstram que o assunto está encerrado ou se não está. Até agora, a maior das dúvidas sobre isso. A presença de um elemento político numa comitiva técnica de vistoria às casas do Primeiro-Ministro pode significar exatamente o quê, Rita Matias? Ainda tem que ser apurado, mas começa a ser constrangedor que este Primeiro-Ministro tem um problema com habitação no geral. Era a sua casa em Espinho, agora são as suas casas em Lisboa. Já o processo de aquisição desta casa é todo ele muito suspeito, porque nenhuma pessoa normal tem N contas abaixo do valor que é preciso declarar à entidade de transparência, portanto, contas abaixo dos 40 mil euros, e ninguém dá dinheiro assim, 700 mil euros à cabeça para adquirir 2 apartamentos. Mas ainda bem, temos um Primeiro-Ministro com muitas posses e não temos nada contra isso. Suspeitamos apenas do método, porque não nos parece normal que os políticos não tenham as suas contas declaradas à entidade de transparência, se é necessário. E depois, não nos parece normal, de facto, um tratamento privilegiado, porque um cidadão comum tem que esperar anos, às vezes, para ter uma aprovação e ter um ok para poder começar uma obra. Portanto, não aceita o argumento da cortesia institucional. Não pode existir cortesia institucional quando, para resolver os problemas mais banais dos municípios de Lisboa, demora imenso tempo. Quem diz em Lisboa, diz noutras câmaras municipais, porque nós sabemos que, infelizmente, até o problema da habitação passa muitas das vezes pela falta de celeridade e há muita corrupção que acontece até ao nível das câmaras municipais, pelos envelopes que às vezes vão circulando e pelas celeridades que às vezes damos a amigos. O Primeiro-Ministro tem que estar acima destas suspeições e por isso tinha que ser a primeira pessoa a dizer que queria pedir autorização, esperar o tempo todo e só depois do ok da Câmara Municipal é que começava com qualquer tipo de procedimento. Portanto, é constrangedor e digo, a primeira vez que o Correio da Manhã lançou uma capa sobre o Primeiro-Ministro foi no dia 15 de fevereiro. Já passou mais de um mês desde essa altura e as suspeitas só aumentam. E os esclarecimentos, nem vê-los. E mesmo que agora Luís Montenegro até mostre uma aparente... depois dessa primeira página. Sim, mas a comunicação foi muito posterior, a comunicação das obras foi muito posterior e ao arrepio das notícias. E vamos ouvir as declarações feitas pelo Primeiro-Ministro esta noite, Luís Montenegro, que afirmou em Bruxelas estar disponível para esclarecer todos os portugueses para que possam tomar, diz, conscientemente uma decisão nas eleições legislativas. Àqueles que estão insatisfeitos, digo-lhes que tudo farei para que eles fiquem rapidamente satisfeitos e, portanto, estou disponibilíssimo para continuar, como sempre, a esclarecer todas as portuguesas e todos os portugueses sobre todos os assuntos que lhes interessam para que eles possam continuar a acompanhar a vida política portuguesa e, no caso concreto agora da aproximação com o momento eleitoral, para poderem tomar conscientemente a melhor opção e, apesar de estar aqui com o Primeiro-Ministro não me ficar bem, esperando eu que a melhor opção seja a de reforçar a confiança que depositaram na AD nas últimas eleições legislativas. Tema na conferência de imprensa hoje em Bruxelas, com Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, mais uma vez a dizer-se disponibilíssimo, foi o que disse Pedro Anastácio. Esta questão e esta discussão, enfim, a fundo sobre o que está na raiz destas eleições, da marcação destas eleições, ela deve ser tida nas próximas semanas? Bom, estas eleições são provocadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, são provocadas por um Primeiro-Ministro que não quis dar explicações e por isso preferiu atirar o país para eleições. Eu assisto com alguma estranheza e alguma interrogação a esta disponibilidade do Sr. Primeiro-Ministro agora a exportar todos os esclarecimentos. Atenção, eu acho isto positivo, mas eu primeiro pergunto, porquê agora? Ou seja, vê-se bem que a sua estratégia do Sr. Primeiro-Ministro era mesmo provocar eleições e com isso, eventualmente, mas achar que pode reforçar... Mas ele sempre se mostrou disponível, foi dando esclarecimentos ainda que a conta-gotas e que para a oposição não foram cabais a conta-gotas, insuficientes e cabais, e não foram cabais, até porque, repara, o Primeiro-Ministro era a primeira pessoa que podia, que este assunto é pessoal do Primeiro-Ministro, este assunto existe por causa de Luís Montenegro, arrastou inclusivamente todo o seu governo para isso, escudou-se atrás do seu governo e é um problema que lhe diz respeito apenas ao Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro, esses esclarecimentos, diz-se muito disponível para prestar esclarecimentos, mas depois esclarece muito pouco. Aliás, o que podia ter feito logo imediatamente era demonstrar os contratos, divulgar quem é que são todos os clientes, totais, inclusivamente os que foram ocasionais. E considera que isso pode acontecer agora, aliás, nesta próxima oportunidade que Luís Montenegro possa ter para esclarecer tudo o que tem a esclarecer? Eu lamento que o Sr. Primeiro-Ministro primeiro tenha preferido provocar uma crise política, não dando esses esclarecimentos antes, e agora se proponha a fazê-lo agora. Agora,
este problema existe porque é um problema ético, moral do Sr. Primeiro-Ministro e por isso acho, no mínimo, é o limite da decência que o Sr. Primeiro-Ministro nesta campanha possa esclarecer isto. Até porque, repare, para nós não termos uma campanha focada nisto, precisamos exatamente que Luís Montenegro esclareça aquilo que só Luís Montenegro pode esclarecer. E por isso eu acredito, espero obter esses esclarecimientos, porque, como disse, dependem só do Sr. Primeiro-Ministro. É ele o único que pode parar com isto. E não conseguiu fazê-lo e utilizou, aliás, uma situação que coloca a integridade do exercício das funções políticas para tentar, não poupando os portugueses a uma eleições e achar que isso é uma estratégia de seu reforço eleitoral. Eu acho isto bastante censurável em toda a linha. Tem havido tantos apelos, o principal partido do Presidente da República, para que esta campanha eleitoral seja digna, elevada, discuta os temas que realmente importam ao país. Deixar de lado a razão para estas eleições faria qualquer sentido, Rita Matias? Eu espero que a campanha aquilo que está em discussão, que é uma certa opacidade por parte do Primeiro-Ministro, se ele desempenhava ou não em exclusividade a função de Primeiro-Ministro. O importante é que os portugueses tenham plena noção de porque é que vamos novamente a eleições. Claro que nós não queremos fazer uma campanha montados neste tema que é constrangedora toda a prova. Eu, pelo menos no Parlamento, sinto vergonha de ter que fazer estas questões a um Primeiro-Ministro que está claramente a brincar com os portugueses. Há pouco falava da primeira capa que o Correio da Manhã noticiou sobre a empresa do Primeiro-Ministro. E o Chega, à data, escreveu ao Primeiro-Ministro e disse que iríamos apresentar uma moção de censura caso o Primeiro-Ministro não viesse esclarecer as situações. Não houve esclarecimento, conclusão, chegámos a apresentar a moção de censura. E nessa vinda do Primeiro-Ministro ao Parlamento, Luís Montenegro disse assim: a partir de hoje só responde a quem for tão transparente como eu. O que é que foi a sua transparência no Parlamento? Foi uma brincadeira perante todas as perguntas que todos os partidos fizeram, nem foi só o grupo parlamentar do Chega. Às tantas, com os dados que tinham sido tornados públicos, já se tinha percebido que os solos, que os terrenos que o Primeiro-Ministro tinha não podiam vir a beneficiar com a lei dos solos e a suspeita começava a recair para com os seus clientes. O que é que Luís Montenegro faz? Em vez de esclarecer sobre os seus clientes, começa a brincar, a dizer que tem terrenos no Raval que custam 20 cêntimos e terrenos em Bragança, em Vila Real e por aí fora, sabendo que o foco do Parlamento já era outro. E depois voltámos a ter uma nova moção de censura. E uma vez mais Luís Montenegro não esclareceu a oposição. E pior, apresentou uma moção de confiança sabendo que a moção ia ser chumbada e que por isto íamos ter eleições. E os portugueses precisam de ouvir isto tantas vezes quanto necessárias para perceber que aquilo que Montenegro fez foi sonhar com uma maioria absoluta que Cavaco Silva conseguiu nos anos 80, com a diferença de que não tem a mesma capacidade de comunicação de Cavaco Silva, se calhar não é tão carismático e, acima de tudo, o país mudou. Hoje nós teremos 3 forças políticas sólidas, Partido Socialista, Chega e Partido Social Democrata, e corremos o risco de chegar a um ponto de ingovernabilidade se o Partido Social Democrata continuar com esta postura de culto ao seu líder. Claramente que o seu líder não está a ser uma pessoa séria, transparente e eficaz nos destinos da nação, mais que não seja porque fomos todos mergulhados para esta crise devido às suas questões pessoais e de ética, e não se avizinha uma possibilidade de entendimento. Não me parece que vá haver um entendimento evidente entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e eu dou graças a Deus por isso, porque era uma tragédia voltarmos ao Bloco Central, mas à direita também será impossível se continuarmos com uma liderança como a de Montenegro, que está ferido de credibilidade e que choca com os pilares que o Chega traz desde sempre, de combate à corrupção, ao amiguismo, à falta de ética na política. E por isto Luís Montenegro, sinceramente, tinha que ter saído da frente. Das duas, uma, ou evitava esta crise política, ou tendo esta crise política, devia de sair de cena para que não continuássemos mergulhados na casa dele. O que é que vai sair amanhã? Esta é a questão. Eu todos os dias acordo e penso, já foi a casa de Espinho, agora voltamos à casa de Lisboa. O que é que vai ser amanhã? Demonstração por parte do Primeiro-Ministro Luís Montenegro de estar disponível para prestar mais de um mês depois de todos estes escândalos. Nas oportunidades que não faltarão durante esta campanha, a ver, vamos. Queria dizer Só queria dizer uma coisa, porque esta questão da disponibilidade do Sr. Primeiro-Ministro por prestar esclarecimentos é a mesma que nós vimos na Casa de Espinho, que disse que entregaria tudo e depois a seguir tivemos as entidades a dizer que não entregou. A Polícia Judiciária. Ou seja, é o falso transparente. Tem uma espécie de duas caras. Diz uma coisa, faz outra. Diz que está disponível para tudo, não esclarece nada. E os portugueses, fruto de um Primeiro-Ministro opaco, pouco transparente, vão agora para eleições e para uma crise política. Pedro Anastácio, Rita Matias, voltamos a ver-nos na próxima semana. Uma boa noite. Boa noite.